Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, concluindo assim o ano litúrgico nesta última semana do tempo comum, onde no próximo domingo nós já daremos início ao advento, a um novo ano litúrgico. Esta solenidade foi promulgada pelo Papa Pio XI em 1925, já naquele tempo, por uma corrente contrária à realeza de Jesus na sociedade, onde muitos já se colocavam contrários à fé, à igreja, aos ensinamentos de Cristo, sobretudo o reino de Deus neste mundo. E hoje não é diferente, e talvez mais ainda do que aquele tempo, esta oposição ao reinado de Jesus. Por isso a igreja celebra e reafirma que Jesus é o nosso rei. Quando nós falamos na imagem do rei, pela compreensão que temos de filmes, de livros, de histórias, nós vamos ver sempre o rei como aquele soberano, muitas vezes até aquele valente, aquele lutador. E vemos a imagem de um rei sempre com roupas muito elegantes, sua coroa de ouro, anéis, roupas finas e elegantes. Mas quando a gente fala do Rei Jesus, a liturgia traz para nós a imagem do Rei que reina na cruz. E como a gente sempre lembra, o trono deste Rei é o madeiro da cruz. A sua coroa, que não é de ouro, é de espinhos. O seu manto, que não é de plumas, de tecidos finos, mas o seu próprio sangue que escorre pelo seu corpo. Então o reinado de Jesus é um reinado que se exerce pelo amor. Por amor ele reina, com amor ele reina para cada um de nós. Assim, nós desejamos também participar do reino de Deus. Acredito que todos nós desejamos um dia entrar no reino de Deus. Mas não entrará no reino de Deus quem não deixar o reino entrar dentro de si. Por isso nós somos convidados a abrir o coração para o reinado de Jesus, para a obediência a este rei. Um rei que não é obedecido, ele vai exterminar os seus súditos, pelo que a gente conhece na história e na própria história da Sagrada Escritura. Um povo não tem mais de um rei. Portanto, na nossa vida também não cabe lugar para mais de um rei. E tampouco para um rei que a gente não obedece, que a gente não segue as suas instruções, as suas leis. Por isso, se nós queremos proclamar Jesus como nosso rei, precisamos obedecer, seguir os seus mandamentos, as suas instruções e, sobretudo, a forma como ele veio reinar, amando e pelo amor. Jesus vai falar algumas vezes no Evangelho sobre o reino de Deus. Para ser mais exatos, Jesus fala 7 vezes sobre o reino de Deus. 7, sempre um número simbólico na Sagrada Escritura. E Jesus vai contar então o que nós conhecemos como as 7 parábolas do reino. 7 parábolas para falar do reino de Deus. A primeira parábola que Jesus conta é de que o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear e foi lançando as sementes ao longo do caminho. Algumas sementes caíram em terreno pedregoso,
outros caíram num terreno de espinhos, outras caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram, e outras caíram num terreno bom que deu frutos. Então o reino de Deus é este lugar, é este campo do qual é lançada as sementes. E o nosso coração é este terreno. Por isso dizia que para entrar no reino de Deus é preciso deixar que o reino entre primeiro em nós. Como está o terreno do nosso coração? Talvez o seu coração hoje está cheio de pedras, de ódio, de raiva, vingança, mágoas, ressentimentos, feridas, mentiras. Não tem lugar para Jesus ser rei. Não tem lugar para o reino de Deus acontecer. Por isso é preciso que o nosso terreno se converta em um terreno fértil, em uma terra boa, onde o reino de Deus possa ser instaurado a partir de cada um de nós. Depois Jesus vai comparar o reino de Deus como o homem que plantou o trigo, foi dormir e veio então à noite o seu inimigo e lançou o joio. E aí, agora ele precisa deixar que cresça joio e trigo juntos, porque se for arrancar o joio, pode arrancar o trigo. Duas plantas que vão ser parecidas. Então, o reino de Deus exige de nós um discernimento. O reino de Deus está no mundo onde há também um reino do mal, um reino das trevas. O que é reino de Deus e o que é reino das trevas? O que vem de Deus e o que vem do maligno? Precisamos discernir na nossa vida. O que é que, como cristão, como católico, na minha vida, é comportamento mundano? E o que é comportamento cristão? O reino de Deus, então, ele está em meio a este reino de trevas. E nós precisamos ter o discernimento, deixar crescer, para então arrancar o joio do meio do trigo. Nós então estamos neste contexto e muitas vezes dentro de nós há este joio e trigo, este reino do mal e o reino de Deus. Não deixemos que o joio vença, não deixemos que o reino das trevas se sobreponha ao reino de Deus. Dentro da sua casa, na sua família, nas suas relações, nas suas escolhas, é preciso a gente pensar no nosso destino eterno, para onde eu quero ir. Então eu não posso conviver com o reino das trevas, com as coisas do mundo, com o pecado, como se fosse normal, como se fossem amigos o joio e o trigo, porque eles estão juntos. Mas é preciso o discernimento e a separação daquilo que convém ou não a nós. Depois Jesus vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ela é a menor de todas as hortaliças, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as árvores, seus galhos abrigam os pássaros do céu. O reino de Deus é pequeno, silencioso e parece ser insignificante diante de um mundo tão anticristão. Parece que os cristãos não fazem mais a diferença no mundo. E cada dia mais a gente vai se iludindo pelos católicos de IBGE, achando que nós estamos bem na fita. Olhemos para a nossa comunidade agora e a gente pode pensar, nossa missa hoje está cheia. Nem está, porque os bancos estão vazios. Mas ainda que a gente pense, tem uma boa participação, a gente olha ao nosso redor, quantas casas existem neste bairro? E quantas pessoas estão na missa neste momento? Então, ainda está muito distante. Somos esta sementinha, mas não devemos desanimar por isso. Porque a potência está dentro desta semente. A potência desse reino está nesta comunidade, está dentro de você, está no seu amor a Deus. E assim, quando a gente deixa-se ser brotado em Deus, somos grandes, produzimos frutos. Então,
O Senhor não nos faz não nos preocuparmos com a quantidade, mas com a qualidade dos seus fiéis. Podemos ser um grão de mostarda diante deste bairro, mas que faz a diferença, que permanece fiel. Como diz o Papa Bento XVI, sejamos poucos, mas sejamos fiéis. Jesus compara o reino de Deus, na sequência, ao fermento na massa. O reino de Deus é como a mulher que prepara a massa e coloca fermento e ele vai inchar. Nós precisamos ser este fermento na massa que faz o reino se propagar, não diminuir, mas crescer. E como eu estou fazendo o reino de Deus crescer? Ou eu não estou fazendo? Ou a minha vida ainda é um contra-testemunho? Por isso nós devemos ser este fermento. O reino de Deus cresce à medida em que nós colaboramos com Ele, à medida em que nós assumimos a nossa missão, a nossa vocação. Jesus traz a quinta comparação do reino de Deus na parábola do tesouro escondido. O reino de Deus é como um homem que encontra um tesouro, vai e compra todo o campo. Não compra só o tesouro, ele compra tudo. O reino de Deus não quer se instaurar aqui ou ali, é em todo o mundo. Jesus é rei de todo o terreno, é rei de todo o mundo. E aquele homem reconhece que aquele terreno é um terreno sagrado, podemos dizer assim, porque nele se esconde um tesouro. Portanto, aonde habita a igreja, aonde habita um batizado, é um território sagrado. E nós, então, entendemos que todos são necessitados também de encontrar esse tesouro. Um tesouro que está neste campo imenso. E nós podemos vê-lo como um território paroquial, como uma diocese, como a Igreja Universal. A igreja está presente em todo o mundo, em todo o território. E na sequência Jesus traz mais uma parábola e diz que o reino é comparado a alguém que encontrou uma pérola preciosa. E ele vai lá e vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. Tudo que possuía não tem nenhum valor diante daquela pérola. Quando nós encontramos o reino, quando nós fazemos parte dele, quando sentimos este amor de Jesus, a gente entende que nenhum sentimento, que nenhum prazer, que nenhuma conquista, que nenhum sucesso, que nenhum bem material é maior do que esta pérola. E o reino de Deus, então, para nós, não é um peso, é uma pérola, é um tesouro. Ter que ir na missa de manhã cedo, ter que ir na missa no fim da tarde, que eu já estou cansado, rezar o texto, ler a Bíblia, ter que participar da comunidade, isso é muito pesado. Jejuar, a igreja manda jejuar 2 vezes no ano, como é que pode ficar o dia sem comer? Abstinência de carne na sexta e por aí vai. É pesado demais as exigências. O reino de Deus não é peso, é uma pérola que a gente entende que nada, nem ninguém nesta vida se compara a este tesouro, a esta pérola preciosa. E por último, Jesus traz a parábola dizendo que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar e nela vem peixes bons e peixes maus, estragados. Em primeiro lugar, a gente precisa querer estar dentro da rede. Se a gente não estar dentro da rede, é bom entrar, porque essa rede está sendo puxada nesse momento. E se estamos dentro da rede, somos peixes bons ou peixes estragados? A gente sabe o fedor de um peixe estragado, né? Ninguém consegue ficar perto de um peixe podre. Peixe podre fede. Uma alma em pecado também fede. E por isso nós devemos nos livrar destes peixes estragados ou de estar fora desta rede. A rede está sendo puxada. Onde nós estamos? Como nós estamos? O reino de Deus cada vez mais
é uma exigência para aqueles que querem de verdade abraçar este reino. É uma decisão que nós precisamos ter. Jesus é rei de todo o universo. Pode tudo, mas tem um limite. Deus encontra um limite na sua ação, que é a nossa vontade. Deus não pode salvar quem não quer. Deus não pode ser rei aonde ele não é bem-vindo. Aonde o ambiente é conturbado de brigas, de indiferenças. Na minha casa, onde o filho não fala com o pai, onde os esposos não se dão bem, não se respeitam mais, onde a convivência é só de brigas e palavrões. Que opção é essa pelo reino? Onde eu sou desonesto no meu trabalho, onde eu pego o que não me pertence. Onde eu quero ir para o reino de Deus desta forma? Como eu quero ir para o reino de Deus desta forma? Então, Deus esbarra na nossa vontade, no nosso querer. Por isso, nós precisamos decidir-nos por Deus. E os tempos são cada vez mais exigentes para isso. Nós estamos num mundo que continua a rejeitar o Senhor, a rejeitar o que é santo, a rejeitar o que é sagrado, e a gente não pode achar que tudo é normal, que tudo está indo bem. A gente olha para a Europa hoje e vê as igrejas fechando e se transformando em hotéis, em bares, em discotecas, porque não tem mais ninguém para ir na missa. Não tem mais fé, não tem mais fiéis. Acabou. Muitos países, muitas igrejas da Europa fecharam porque não tem fiel, porque a opção é sempre contrária a Cristo, ao reinado de Cristo. Aqui ele não reina, e nós não podemos achar isso normal. E o reino de Deus vai deixando de acontecer e nós nem vamos percebendo como ele vai penetrando na nossa vida, o reino das trevas, vai penetrando na nossa família, na nossa casa, e aí a gente vai achando que tudo é bom, que tudo está legal, e quando a gente acordar, a rede já foi puxada. Então, por isso, a gente precisa estar atento e decidido por este reino de Deus em nossa vida. Uma passagem pelas leituras, hoje nós ouvimos na primeira leitura a unção de Davi como rei de Israel. E Deus promete a Davi que Israel nunca vai ficar sem um rei, que Israel nunca vai deixar de ter no seu trono um descendente. E Jesus é a promessa. Davi é a prefiguração do reinado de Cristo. Ele reinará para sempre. E o novo Israel hoje é a igreja, o novo povo de Deus. Portanto, é da igreja que Jesus Cristo reina para todo o universo. São Paulo nos diz hoje que ele é o primogênito entre todas as coisas, porque tudo foi feito a partir dele, tudo é dele, por ele, para ele. Ele é a cabeça deste corpo que é a igreja. Se Cristo é o único Salvador e ele é a cabeça da igreja que é seu corpo, a salvação do mundo passa pela igreja. A igreja, então, é o único caminho e mais seguro de salvação. Mesmo que alguém que não seja católico venha a se salvar, vai ser salvo graças ao ministério da igreja. E veja que a realeza de Jesus se manifesta na cruz, no sacrifício. É o evangelho que a gente lê quando fala de Cristo Rei. Jesus na cruz reinando, no seu sacrifício. E onde nós vivemos este sacrifício? Na Santa Missa. Portanto, a missa é a celebração da realeza de Jesus Cristo. Neste altar, mais uma vez, celebramos, vivemos o sacrifício da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. Deste altar, Jesus reina para todo o universo, no sacrifício da cruz, no sacrifício perfeito, santo e redentor. Por isso, a salvação do mundo passa pela igreja, corpo do único Salvador, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos nesta igreja conscientes
de que Jesus é o Rei de todas as coisas. Será a nossa morte. É a certeza que Cristo nos dá uma recompensa. O sacrifício de Cristo na cruz, o reinado de Cristo nos garante o paraíso. Quando Adão estava no paraíso, no Éden, o primeiro Adão, ele, na árvore da vida, peca, desobedece a Deus e perde o paraíso. Jesus agora, o novo Adão, na árvore da cruz, no madeiro da cruz, na obediência ao Pai, abre para nós de volta o paraíso. Por isso, na cruz, o paraíso se abre para nós. Por isso, na Santa Missa, o paraíso está aberto. A salvação está acontecendo agora. Por isso que nós aqui estamos para manifestar a realeza de Jesus Cristo. Que nós sejamos movidos cada dia mais por este amor com o qual nós fomos amados e nos decidirmos por Ele, deixar que Ele reine em nossa vida, deixar que este reino entre em nós, porque se nós queremos entrar no reino do céu, precisamos abrir o coração para que este reino entre antes em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.